Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu de novo aqui, professor Ricardo Marcílio, da Escola Luiz Gonzaga, da matéria de Geografia, tá? Vamos começar agora a gravar aquele resumo que eu falei com vocês, que a gente ia estar voltando lá no começo dos conteúdos do currículo, para estar discutindo e relembrando. Agora nós vamos ver muito mais conteúdos, de maneira muito mais resumida, porém para relembrar tudo aquilo que vocês já assistiram, beleza? Vamos passar pela Europa, vamos passar pela divisão e distribuição do mundo, regionalização e aspectos naturais do continente europeu também. Bora lá, pessoal? Então, para relembrar vocês dessa questão da regionalização do mundo, como a gente vê o mundo, como a gente pode ver o mundo, existem várias formas, tá? A primeira que eu vou mostrar para vocês aqui é o mundo dividido em Oriente e Ocidente. Vocês se lembram qual que é aquela linha que a gente chama de meridiano, que divide o mundo em Oriente e Ocidente? E vamos lembrar também de outro conceito. Essa linha, ela define o marco zero dos fusos horários. O nome dela é uma cidade lá da Inglaterra, o meridiano de Greenwich, tá, pessoal? Esse meridiano, ele divide o mundo em Ocidente, que é o lado onde a gente está, e Oriente, tá? Lembrando que ele é uma convenção e essas convenções são divisões políticas, tá? Se a gente for analisar e estar observando as questões culturais, nós vamos ver que no mundo tem essa diferença. Existem lugares que é Oriente, a partir da divisão do meridiano de Greenwich, a divisão física e política, mas se você for ver a cultura é ocidental e ele está no Oriente. Quer um exemplo? A Itália, pessoal. A Itália, se nós formos seguir a lógica da divisão do meridiano Greenwich, física e política, ela está no Oriente. Mas se você for analisar e ver como funcionam os fenômenos culturais na Itália, tem muito mais a ver com o Ocidente, ok? Só para relembrar então essa diferença e estar analisando e estar atento, beleza? Vamos dar uma olhadinha ali no mapa? Esse mapa que vocês estão vendo, olha aí, o meridiano de Greenwich, em vermelho nós temos as regiões do Oriente e em azul as regiões do Ocidente, tá? Lembrando que a América, no seu total físico, está na parte ocidental do mundo. E culturalmente falando também, ela é muito mais ocidental do que oriental, tá? Por causa daquela questão da colonização. Nós somos colonizados por quem? Portugal, Espanha e Inglaterra, tá? Que são totalmente ocidentais. Beleza, pessoal? Bora dar uma seguidinha? Temos outros tipos de divisões também do mundo, tá? Nós podemos dividir o mundo em hemisférios, tá? Pegando a questão da linha do Equador, a gente pode dividir o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, tá, pessoal? Essa divisão, ela serve também para divisões, o quê? Ideológicas, tá? Hoje o mundo, ele é visto como os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos e os em desenvolvimento. Essa divisão, ela ocorre e ela nasce aonde? Nos países do norte e países do sul. Tá? Lembrando que na época da Guerra Fria, a divisão do mundo era feita de outra forma. Eram os países do primeiro mundo, do segundo mundo e do terceiro mundo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha ali naquele mapa? Olha só essa projeção que legal. Lembra que eu falei para vocês da projeção polar? Olha lá, nós temos a projeção polar agora, tá? Essa projeção mostra para a gente o que? Um mapa com duas regiões do mundo divididas na época da Guerra Fria. Em vermelho você tem a União Soviética e em azul você tem os Estados Unidos, o Canadá, a Groenlândia e o Alasca e a Europa, a parte da Europa que era capitalista, a parte da Europa que era primeiro mundo. O segundo mundo era o quê? O segundo mundo eram os soviéticos, os comunistas. E o terceiro mundo eram aqueles que não estavam nessa briga, tá bom? Olha só que legal, história e geografia caminhando junto aí, tanto na regionalização do mundo, quanto nessa questão ideológica, tá? Que regionalização e ideologia, elas andam juntas muitas das vezes. Ok, pessoal?
tá? Então essa divisão ideológica, ela traz essa questão, mundo capitalista e mundo socialista. Beleza? Seguindo, pessoal, nós temos a divisão do mundo em continentes, seguindo a lógica do quê? Das descobertas e da colonização, tá? Nós temos a América como o novo mundo, ali em verde no mapa. Nós temos a África, a Europa e a Ásia como o velho mundo, tá bom? E nós temos a Oceania, a Antártida e os outros países lá da Oceania, né? Ali está aparecendo muito mais a Austrália, como o novíssimo mundo. Como que se deu essa divisão? O velho mundo, pessoal, é onde a nossa cultura foi criada, tá? Ali no Oriente Médio. Depois, África, Europa e Ásia. Após o movimento de colonização, houve o quê? A descoberta de que existiam as Américas, então é o novo mundo. E após a colonização das Américas, lá por 1700, no século XVIII, para o XIX, teve a descoberta de quem? Da Ásia e da Antártida, tá? Então segue essa ordem cronológica de tempo do quê? De colonização dos territórios. Beleza? Outra divisão aí que cai muito em provas e é muito importante para vocês entenderem, tá? Esse próximo mapa, ele traz aquele exemplo que eu mostrei para vocês, de países do sul e países do norte. Ok, pessoal? Em laranjinha nós temos os países do norte, aqueles lá acima, que são tidos como os países desenvolvidos também. E nós temos abaixo da linha, os países do sul, que são tidos como os países ou em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Lembrando ali que a Austrália ela é do sul, em questão física, mas você vê que a linha dá uma curva, porque a Austrália é desenvolvido. Então a Austrália é tida como os países do norte. Beleza, pessoal? Ok? Então, pessoal, dando continuidade a essa questão e essas análises, tá? A esse nosso resumo aí dos nossos conteúdos do ano que nós estamos estudando, eu vou trazer para vocês a questão do intercâmbios históricos e culturais entre a Europa e a Ásia. Lembrando, nós acabamos de ver essas questões de regionalização, nós temos também, como um movimento de colonização e um movimento de imperialismo, essa migração de culturas e uma cultura se sobressaindo à outra. Então a gente pode chamar de intercâmbio, tá? Mas nem sempre foi tão amigável quanto o nome intercâmbio fala, tá, pessoal? É muito mais um movimento de imperialismo e dominação de territórios a partir das culturas. E a Europa, o histórico da Europa, ela já vem desde as épocas anteriores a Cristo, na época do Império Romano, o quê? A dominação de vários territórios, inclusive na Ásia, tá? As rotas, a rota da seda, as rotas de comércio, elas faziam o quê? Elas levavam também a cultura dos romanos, a cultura dos europeus, para acabar dominando esses territórios, tá? Devemos lembrar que a Ásia e a Europa também tem outra denominação, nós chamamos de Euroásia. Por que Euroásia? Se nós formos pensar, pessoal, a única parte física que divide a Europa da Ásia são os montes Urais, tá? Que é uma cadeia montanhosa muito grande e que dificultou, tá? Durante muito tempo essa migração de um lugar para o outro. Essa divisão física, junto com essas divisões políticas, criou a Euroásia, tá, pessoal? Seguindo, pensando na Europa como um berço da cultura ocidental, nós temos a Ásia ali no Oriente Médio e no extremo Oriente da Ásia, que é a China e o Japão, como também o berço da cultura, o quê? Oriental. Tá? Quando a gente fala de budismo, de taoísmo, de vários outros tipos de cultura que não estão ligadas ao cristianismo, estão na Ásia, inclusive o islamismo no Oriente Médio. Ok, pessoal? Seguindo, nós temos aqui, pessoal, o mapa da Europa. Tá? A Europa é dividida em 5 grandes regiões. Observando o mapa, pessoal, nós temos a Europa do Sul, que é a Europa mediterrânea, que fica bem na beira do mar Mediterrâneo. A Europa ocidental e central, que daí você tem França, Alemanha, Reino Unido. A Europa oriental, é ali que você tem a divisão da Europa
com a Ásia, onde você tem o leste europeu e você tem uma parte do país da Rússia e você tem a Europa do Norte, ou a gente pode chamar de Europa Nórdica. É onde todos vocês já devem ter ouvido falar ou assistido aquele filme, o Thor. O Thor, a cultura nórdica, né? Os deuses deles na Finlândia, na Islândia, são quem? Odin, Thor, então tem vários outros tipos de cultura. A Europa ela é diversa, tanto a Europa mediterrânea, quanto a oriental, quanto a ocidental, a central e a nórdica, elas têm uma diversidade cultural muito grande, né? Basta a gente ver. Para além de ser um território pequeno, eles têm uma diversidade muito grande cultural. Ok, pessoal? Pensando no relevo e na hidrografia da Europa, devemos lembrar que a Europa ela é marcada por 3 unidades de relevo bem definidas, tá? Os maciços antigos, o que são os maciços antigos? São formações geológicas muito desgastadas, aí a gente pode pensar em planaltos, ok? As planícies centrais, que após os planaltos nós vamos ter o quê? Planícies, tá? Inclusive na beira e nos litorais, como no Mediterrâneo. E nós temos as cordilheiras recentes, ok? Os Alpes suíços, os Montes Urais, entre outros. Pensando nesse relevo, a gente já pode pensar na hidrografia. Vocês sabem, né, que a hidrografia ela é totalmente influenciada pelo relevo. Onde a gente tem grandes cordilheiras, nós vamos ter o quê? Grandes rios de planalto, fortes corredeiras e bacias hidrográficas bem desenhadas. Onde nós temos planícies, nós vamos ter o quê? Bacias hidrográficas mais extensas, com rios de planície mais calmos, tá? E relevos de baixas altitudes. Ok, pessoal? Pessoal, então olhando o mapa aqui do relevo da hidrografia da Europa, nós podemos observar que quanto mais escuro no mapa, você já sabe, maior é a altitude, então mais acidentado vai ser o relevo. Então nós podemos perceber que do centro da Europa, indo tanto para o Mar Cáspico, os mares nórdicos, aquelas regiões do norte, quanto indo para o Mar Mediterrâneo, nós temos o escoamento das águas e de suas bacias hidrográficas. E na divisão da Rússia, onde a Rússia é da Ásia e da Europa, nós temos a divisão a partir dos Montes Urais. Esses Montes Urais eles vão fazer o quê? Drenar a água para a região da Europa e drenar a água para a região da Ásia, tá? Nós lembramos que a Europa ela possui uma rede hidrográfica muito grande, não é extensa. Na Europa você não tem os principais ou os maiores rios do mundo, mas eles têm uma grande extensão do que? De rios de médio porte, onde conseguem abastecer sim a sua população. Inclusive que naquela região da Europa e nas regiões da Europa, todos os rios e todos os cursos d'água, as suas bacias hidrográficas, são bem conservadas. Ok, pessoal? Dando continuidade aqui no assunto, pessoal, eu trago para vocês outra característica muito importante da Europa, que é o clima e a vegetação. Quando eu falei de relevo e hidrografia, o relevo está associado à hidrografia, certo? Se você tem um tipo de relevo, você vai ter uma hidrografia. Na vegetação e no clima é a mesma coisa. Se você tem um tipo de clima, você vai ter o quê? Um tipo de vegetação, beleza? Então, primeiro a gente vai observar o quê? O mapa dos climas, que são predominantes no continente europeu, para depois a gente estar dando uma analisada e olhar, observar os tipos de vegetação da Europa, ok? Então vocês podem perceber que na Europa, a partir desse primeiro mapa, tá, do clima em 2010 na Europa, pessoal, a Europa está totalmente na linha do quê? Na linha temperada do mundo, tá, do clima. Então você não vai ter regiões equatoriais, regiões muito quentes e muito úmidas, tá? Você vai ter as regiões de clima temperado, onde você tem as 4 estações do ano muito bem definidas, tá? E o clima mediterrâneo, que ele é influenciado por causa do mar Mediterrâneo, tá? Mas ele é temperado. Tendo em vista, então, pessoal, que a Europa ela está em toda essa região temperada para o clima polar, a única influência e as modificações que vão ter é o quê? Muito mais frio, ou se não, a influência da maritimidade
tá bom? Que é a questão do mar, ok? Então, por isso que a gente vai ter o quê? O clima mediterrâneo, tá? O clima temperado típico, tá? Algumas partes ali perto do leste europeu como região semiárida e na região norte um clima com muitas características polares, ok, pessoal? E falando de vegetação, nós vamos ter da vegetação mediterrânea, que é aquela vegetação marítima, ali da região do mar do Mediterrâneo, ao sul da Europa. No centro da Europa nós vamos ter as florestas temperadas e quanto mais ao norte a gente vai subindo no mapa e quanto mais roxinho e escuro fica esse mapa, vocês vão ter a floresta boreal, tundra e os líquens, quando a gente chega lá no extremo norte, perto do polo. Beleza? Todo mundo observou o mapa, todo mundo percebeu então. E é muito importante lembrar, para além dessas características de que tipo de vegetação é, lembrar dessa relação do clima com a vegetação, como a do relevo com a hidrografia, pessoal. Ok? Aí eu trago para vocês aqui alguns exemplos desses tipos de vegetação, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui as planícies húngaras, tá? Que fica na Hungria, o próprio nome já diz, tá? Ele é um exemplo de forma de relevo que predomina no continente, cerca de 70% do continente, tá? Lembra que eu falei para vocês que lá tem muitas planícies? Então, a origem deles está na disposição de sedimentos. Por que sedimento? Lembrem-se, lá tem muitos maciços antigos. Se ele é antigo, ele se desgastou. Se ele se desgastou na geologia, ele se transformou em sedimento. E quando ele é elevado esse sedimento, ele cria o quê? As planícies. Ok, pessoal? Outro exemplo aqui é uma ilha muito bonita na Grécia, tá? A ilha de Zakynthos. Essa ilha, pessoal, ela fica no Mediterrâneo. Ela é um exemplo clássico, tá? De ilha e do litoral do Mediterrâneo na Europa. Ok? Nós temos a península da Escandinávia, aí já é uma região polar. Vocês conseguem perceber que o clima e o ambiente desse lugar já é muito mais frio, ok? Mas não deixa de ter também as grandes montanhas, formas de relevo bem expressivas. E, finalizando essa questão, tá, pessoal? Eu acredito que essas características físicas elas foram bem mostradas, tanto clima, relevo e vegetação e hidrografia, tá? E a regionalização do mundo, tanto ideológica, quanto física, quanto política, quanto cultural, ou sociopolítica, ou sociocultural, que a gente pode chamar. Não se esqueçam desses nomes compostos que às vezes deixam a nossa cabeça meio assim, mas é só dividir eles e entender o que está levando em conta nessa regionalização, ou nessa divisão, ou nessa análise dos fatos, ou dos fenômenos, ou dos processos para a geografia. Ok, pessoal? Fiquem bem. Próxima aula a gente dá continuidade a esse resumo e esse suplemento aqui dos nossos conteúdos. Até mais.